Salve, galera! Tamo no ar, tamo junto, segundou, começando a semana. Vocês tiveram uma folguinha de mim, né, no sábado e no domingo, mas hoje estou de volta com notícias, porque o Fluminense, aparentemente, finalmente, antes tarde do que mais tarde, não sei se está a tempo ainda, mas acordou, né, galera? Acordou para o mercado e está tendo que reforçar de um jeito ou de outro, porque vai ter que se salvar desse rebaixamento, dessa possibilidade no Campeonato Brasileiro. A situação ainda é dramática, mas pelo menos as notícias melhoraram. Kevin Serna, o atacante colombiano naturalizado peruano, está chegando ao Rio de Janeiro essa semana, vou trazer as informações para vocês. E também sobre a tentativa, com boa possibilidade, do Fluminense trazer o volante da seleção uruguaia, Facundo Bernal. O que existe de informação nesse momento? Qual é a minha opinião sobre o Fluminense investir uma grana pesada no Bernal? E vou trazer para vocês o que eu consegui apurar também. Vem comigo. Tapete Grená para você que está comigo aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos mais de 43 mil inscritos, acho que é isso nesse momento. Seja, meus amigos, clica aí embaixo, é de graça. Vai no botão na inscrição e vai no botão também do like. Like e inscrição é tudo 0800 se você me dá muita moral aqui no meu trabalho. Tá bom, galera? Bom, vamos começar a resenha, porque Kevin Serna, atacante de lado de campo, colombiano, naturalizado peruano, 26 anos, vai chegar ao Brasil essa semana. Não tem data certinha ainda, mas a previsão é que ele já possa estar no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Dá uma olhadinha, ele já está se despedindo, já se despediu, na verdade, dos funcionários lá onde ele trabalhou, né, durante esses últimos anos, né, onde ele estava jogando, no Alianza Lima, no Peru. Olha aí a foto que ele postou, né, que foi postada, na verdade, nessa segunda-feira, ele se despedindo do pessoal da alimentação, da cozinha, lá no Alianza Lima. Pessoal muito carinhoso com ele, né? Serviço de nutrição, alimentação, sempre cuidaram dele, e ele já postou essa foto, então, com os funcionários do clube. Colombiano, isso aqui tudo está no Netflu, tá? É ponta, portanto, pode atuar em ambos os lados do campo, todavia, sua preferência é jogar no setor direito ofensivo. De acordo com a imprensa peruana, Serna vem sendo observado para vestir a camisa da seleção da Colômbia. É um dos objetivos dele a vinda para o Fluminense. Ele acha que vai aumentar a chance, né? Já tem o John Arias na Colômbia, tem o Richard Rios também jogando aqui no Brasil. Ó, tá tudo aqui, ó. O valor que o Fluminense vai desembolsar para contratá-lo ainda é uma incógnita. A última informação divulgada é que serão gastos 10 milhões de reais para adquirir 70% do jogador. O agente do atleta, isso aí é notícia de hoje, tá? Deu mais informações do negócio, mencionando um tempo de contrato de pouco mais de 3 anos. Então não é curto o contrato dele, não. Segundo o agente do próprio Serna falou hoje pela manhã, o contrato vai durar mais de 3 anos com o Fluminense. É o novo contrato que ele vai ter, portanto. Eu já opinei sobre o Serna, vou falar aqui para quem ainda não viu. Acho que é uma contratação interessante, né? Mais interessante, a meu ver, do que era o Rigoni, que estava saído do futebol dos Estados Unidos, sem clube, com contrato rescindido por lá, com o Austin FC. Gosto mais do Serna, não sei se é algo garantido, que é um jogador que vem para resolver problema, mas certamente é mais promissor, pelo que a gente viu nos 2 jogos em que ele enfrentou o Fluminense esse ano. Deu muito trabalho, é um cara que incomoda, fez um gol em cada jogo, nas 2 partidas da Libertadores, e sim, me parece uma contratação mais interessante, e por esse valor de 10 milhões de reais, sendo um atacante, isso não deve ser à vista, né? Não considero um negócio ruim, não. Acho que é um acerto, pelo menos a tentativa, é uma tentativa que faz sentido de trazer o Kevin Serna. Aliás, o Hernan Barcos, né, outro jogador muito conhecido dos brasileiros, também se despediu do Serna. Deixa eu botar aqui na tela para vocês rapidinho, ó, a postagem do Barcos, do Instagram dele dessa manhã, postou agora há pouco, né? Olha aí, e vê aqui a tradução do que disse o Barcos. Estamos perdendo um grande, o melhor irmãozinho. Aí marcou o Serna, tá aqui o Serna de preto, né, no meio dos outros jogadores, com o Barcos, com todo mundo, com a galera lá do Alianza Lima. Portanto, é um jogador querido, né, e tido pela imprensa e pelos companheiros como realmente um jogador muito promissor. Acho que vai agregar, sim, ao Fluminense. Serna, portanto, terceiro reforço confirmado por enquanto nessa janela, depois de Thiago Silva e de Nonato. Acho que o Serna não vai ter condições ainda, pelo menos físicas, ou de integração ao treinamento do Fluminense, ao elenco, de já estrear domingo
contra o Cuiabá. Eu não sei, deve chegar nessa terça ou quarta-feira, até ele se integrar, até ele começar treinamento, até ele realmente se encaixar no esquema do professor Mano Menezes. Será que ele vai ser titular domingo contra o Cuiabá? Não acho muito provável, não. Mas claro que nesse momento é apenas um chute, né? Apenas uma opinião. Não sei se ele já começa jogando no fim de semana. Fluminense que volta a treinar essa tarde, está treinando agora à tarde no CT Carlos Castilho. E Mano trabalhando bem forte, né? Para chegar com um time mais afiado para esse domingo, quando vai ter talvez a volta de Marcelo, a volta de Felipe Melo, jogadores que estavam lesionados. Isaac estava na transição no fim da semana passada, então ele deve ter muitos jogadores voltando, além da possibilidade de escalar Thiago Silva, além de poder escalar o próprio Nonato, que deve ser regularizado durante essa semana, talvez o Serna realmente já esteja presente, enfim, além também da volta de Germán Cano, que tinha uma lesão no pé, mas cumpriu suspensão na última semana, e acredito que para esse próximo fim de semana já esteja disponível. Mas aí fica a pergunta, Cano ainda é titular do Fluminense? Depois do que Cauã Elias fez no segundo tempo, no jogo contra o Criciúma? Porque John Kennedy a gente sabe que não é titular, não pode ser, e a gente espera que não seja mais, né, mano? Então ele deve ter para o próximo domingo contra o Cuiabá, Germán Cano e Cauã Elias. Mas, gente, o que está dando o que falar, o que está agitando a galera do Fluminense é a possibilidade concreta nesse momento de trazer um jogador da seleção uruguaia, né? Facundo Bernal, vou botar aqui na tela para vocês, a notícia de momento, segundo o GE, Fluminense vai subir oferta por Bernal, mas não entrará em leilão pelo jogador. O clube continua negociando com o volante do Defensor, do Uruguai, e vai aumentar valores após recusa em primeira proposta. Isso aí é matéria do colega Gustavo Garcia. Está aí o Facundo Bernal, que é um volante de 20 anos, que fez um jogo nessa temporada pela seleção do Uruguai, seleção principal, jogo contra a Costa Rica pelas eliminatórias. O jogo foi 0-0. Jogou bastante pela seleção sub-20. E o Bernal é um jogador, já disse aqui, de 20 anos, faz 21 esse ano ainda, em 2024. Mas é um jogador realmente muito promissor. Tanto assim que o Fluminense está pensando realmente em aumentar a sua proposta, segundo a matéria aqui do GE. O Fluminense ofereceu inicialmente 2,5 milhões de dólares pelo jogador, mas a multa dele no Defensor do Uruguai é de 6 milhões de dólares. Ele foi promovido ao time principal do Defensor em 2022, estreando em fevereiro daquela temporada aos 18 anos. Portanto, mais de 2 anos atrás, ele com 18 anos já foi para o time principal. Ele jogou pela equipe da camisa roxa, o Defensor, 58 jogos, com 2 gols marcados e 2 assistências. Ele tem 1,87 m, é um jogador de mobilidade boa e saída de bola, além de demonstrar qualidade nas jogadas aéreas. Essa matéria do GE diz que o Bernal, o Defensor não quer negociar o jogador por menos de 5 milhões de dólares e ainda permanecer com 20%. Então ele quer vender 80% dos direitos do Bernal por 5 milhões de dólares. A multa é de 6 milhões de dólares, né? Algo aí acima de 30 milhões de reais. Se for por 5 milhões de dólares, vai ser algo na faixa de 27 milhões de reais o preço do Facundo Bernal. Bem salgado, né, gente? Mas será que vale a pena? Vou dar minha opinião. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês, né, esse vídeo aqui curto, com alguns momentos, né, para quem não conhece exatamente o futebol dele. Isso aí, galera, tá no Twitter do meu amigo Renan Reis, do Laranja. Ele fez um compilado de lances do Bernal. Olha só. Jogador que faz lançamentos, né, que sabe sair jogando muito bem. Olha a habilidade dele para sair jogando, né, como é que ele dribla o adversário. Mais uma vez. Jogador com habilidade, com visão de jogo e com passe muito bom. Olha só, sempre com passes longos, colocando os jogadores em boas condições, próximos da área adversária. Mais um lançamento. Enfim, o Fluminense, né, parece estar mirando o Facundo Bernal exatamente para ser o substituto de André, que, como a gente sabe, tem proposta do exterior e vai ser vendido, né? O próprio Mário Bittencourt disse em entrevista bem recente que o André vai sair. Talvez fique até o fim da janela, em setembro, mas o Fluminense, nesse momento, está negociando o jogador, provavelmente com o Fulham, por um valor próximo dos 30 milhões de euros, o que, obviamente, daria com sobras para pagar uma compra do Bernal, mesmo que fosse ali perto dos 5 milhões de dólares, que é o que o clube uruguaio está querendo. O Fluminense, por enquanto, ofereceu apenas metade. Gente, a questão é a seguinte nesse momento. O Botafogo está na parada junto. O Botafogo, claro, hoje tem muito mais dinheiro do que o Fluminense e estaria disposto
a pagar 6 milhões de dólares, que é o valor integral da multa, para não ter discussão, para acabar o problema. Só que aí entra a vontade do jogador também, né? Vou dar minha opinião e vou dizer o que eu apurei para vocês em instantes. Deixa eu só mostrar para vocês aqui mais alguns detalhes do Bernal e uma questão envolvendo o preço dele, né? O valor de mercado. Está aqui no Transfer Market, né? Jogador que vai fazer 21 anos em agosto, portanto, daqui a um mês, praticamente, ele faz 21 anos. É alto, tem 1,87 m. Para um volante, é uma estatura muito boa, e acho que isso aí é importante para o Fluminense. Né? No torneio intermédio de 2024, tem 4 jogos pelo Defensor, 2 cartões amarelos, sem assistência, sem gols por enquanto. É 80% do tempo ou das oportunidades ele é titular, quase sempre, e é utilizado em 80% dos minutos também. Uma questão que me chamou a atenção aqui é o valor de mercado dele hoje, gente. Está aqui, ó, que é de 1,4 milhões de euros, pouco menos de 1,5 milhão de euros, que dá mais ou menos 1,6, 1,7 milhões de dólares. Os caras estão pedindo 6 milhões, ou, na melhor das hipóteses, 5 milhões de dólares, que dá mais do que 3 vezes do que o valor que ele de fato vale, segundo o Transfer Market, no valor de mercado atual. É bastante valor a menos do que está sendo pedido. Aí você vai falar, bom, Ilan, então vale a pena pagar 3 vezes esse valor, 5 milhões de euros, pelo Facundo Bernal? Vale a pena essa concorrência com o Botafogo? Primeiro, acho que vale. Tá? Primeira coisa, acho que vale. Não sei se vale a pena pagar os 5 ou 6, mas vale a pena o Fluminense fazer esse esforço dentro do que puder ser feito para não perder esse jogador. O Botafogo está com o problema dele resolvido. O Botafogo está cheio de jogador jogando em alto nível. O Botafogo está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, não precisa nem dizer. Está lutando por título e está cheio de volantes jogando bem lá. O Fluminense não pode perder essa parada. O Botafogo pode. Para o Fluminense, o Bernal pode ser um jogador crucial no futuro próximo, no futuro médio, no futuro a longo prazo, inclusive para valorizá-lo e até revendê-lo daqui 2, 3 anos, quem sabe, né? Quando ele tiver 22, 23 anos, ele pode estar valendo não 4, não 5 milhões de euros ou de dólares, mas 15, 20, né? Se realmente conseguir amadurecer, conseguir se estabelecer no futebol brasileiro, se tornar um jogador realmente com destaque nacional. Então, acho que é um nome importante, seria um grande acerto essa contratação, e eu acho até que combina mais ou menos com o sentimento da galera. Vi uma enquete hoje no site Saudações Tricolores, onde 87% dos torcedores acham que vale a pena o Fluminense fazer o sacrifício e pagar os 5 milhões de dólares, né, tentar de qualquer maneira não perder essa contratação. E eu estou plenamente de acordo. É um jogador que me parece um ótimo investimento e, mais do que isso, né, uma aquisição realmente importantíssima para esse momento que o Fluminense vive de urgência. Né? O André pode não sair semana que vem, não sei, pode sair daqui a um mês, pode sair daqui 2 semanas, mas o Bernal me parece realmente repor a saída do André e até com algumas vantagens em relação à questão ofensiva, de sair jogando muito bem, de fazer lançamentos muito bem, né, de criar jogadas de profundidade, coisa que o André não tem exatamente como característica. Então, entendo ser uma contratação importantíssima e sim, vale a pena fazer o sacrifício. Dá para competir com o Botafogo? Financeiramente, a gente sabe que não dá para competir. Mas o que eu apurei é que o Fluminense está realmente contando com a vontade do jogador. Não adianta Botafogo, ou mesmo Fluminense, ou Corinthians, se acertarem com o clube, né, que pede 5 milhões, pede 6 milhões, se o jogador escolher um dos clubes. E até onde consegui apurar, a vontade realmente do Bernal, pelo menos nesse momento, seria fechar com o Fluminense. Ele está dando preferência ao Fluminense por ser o campeão da Libertadores, por disputar ano que vem o Mundial de Clubes, por ter jogadores no elenco como o Thiago Silva, como o Marcelo. É óbvio, né, que isso pesa para o jogador. É óbvio que ele sabe que tem um jogador, por exemplo, na seleção colombiana, que é o John Arias, titular numa final de Copa América, que tem o Germancano, que até ano passado era o artilheiro das Américas, artilheiro do mundo. Então, tudo isso, nesse momento, impressiona mais ao Facundo Bernal, apesar do momento terrível que o Fluminense atravessa e do momento muito bom financeiro e técnico que passa o Botafogo. Então, o Fluminense está contando com a vontade dele, ainda que a proposta do Botafogo para o clube seja maior e ainda que o Botafogo tenha mais condições de fazer um contrato com salário mais alto para o próprio Bernal, se o jogador decidir escolher o Fluminense, que vai lhe oferecer também, obviamente, um bom contrato e pode chegar a um valor próximo do que quer o clube uruguaio, se ele escolher o Fluminense, amigo, não vai ter jeito. Então, acho que as chances são muito grandes e, pelo que eu apurei, o jogador, nesse momento,
sim, está colocando como prioridade vir para o Fluminense campeão da Libertadores. Tomara que dê certo, né, gente? Seria, de fato, um grande acerto. Nada disso tem garantia de dar certo, nem Bernal, nem o Serna, mas enfim, aí sim são boas escolhas, jogadores jovens, Serna 26 anos, Bernal 20 anos, são jogadores realmente muito mais promissores, muito longe daqueles muitos erros que o Fluminense cometeu na montagem do elenco dessa temporada. E aí, o que você acha? Tá otimista? Deixa a opinião de você aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal, mais tarde a gente se vê. Valeu, galera, até lá.